Boa noite, irmãos. Com muita alegria estamos aqui mais uma vez na transmissão do canal da Igreja em Belo Horizonte. Então, para você que ainda não está inscrito, nós convidamos você a se inscrever e também ser abençoado, como vários já foram inscritos e têm participado conosco. Nós vamos dar continuidade essa noite à comunhão da palavra deste livro. Sua família está pronta para o arrebatamento? Nós começamos na última semana, vimos o capítulo 1, o título do capítulo 1, a ordem divina. E essa noite nós vamos compartilhar com vocês o capítulo número 2, abençoados pelo encabeçamento. Abençoados pelo encabeçamento. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, nós sabemos que todas as coisas foram criadas para o governo de Deus. Todas as coisas foram criadas para Deus e por meio de Deus. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Esse versículo, essa base, ela está em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Então eu vou ler novamente o versículo para vocês. Pois nele foram criadas todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, irmãos, aqui nós vemos que existe um centro. Tudo converge em Cristo. Cristo, ele é o centro do universo. É o centro da criação. Tudo subsiste por meio dele e para ele. Então Deus, ele tem uma ordem no universo. Com a entrada do pecado, com a queda do homem, essa ordem, ela se perdeu. Então existe uma ordem a ser retomada, a ser restabelecida. Ó Senhor Jesus, Deus quer restabelecer a sua ordem no universo, por meio do encabeçamento de Cristo. Cristo precisa encabeçar todas as coisas. Tudo foi criado com um propósito. Você e eu, a minha casa, a minha família, fomos criados com um único propósito: de sermos encabeçados, de sermos alinhados, de sermos restabelecidos nessa ordem divina, governados pela vida divina. Ó Senhor Jesus, então nós temos a responsabilidade, isso pesa sobre cada um de nós. Nós cristãos que temos a vida de Deus, nós somos responsáveis para estabelecer a ordem divina, a ordem de Deus em nossa casa. A partir de nós, Deus vai restabelecer a ordem no universo. Ó Senhor Jesus, todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Ó Senhor Jesus. O capítulo número 1, ele deu foco bastante às irmãs, às mulheres. Agora no capítulo 2, nós vemos que o foco já veio para os maridos. Então nós vamos ver aqui itens, lições que tratam principalmente com foco para os maridos, os esposos. A primeira lição, o capítulo começa assim, com a primeira lição. Qual que é a primeira lição que o marido, na sua casa, na sua família, precisa observar? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Já está aqui na tela. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem,
e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então nós vemos aqui, irmãos, uma ordem, uma sequência. Deus, cabeça de Cristo, Cristo, cabeça do homem, e o homem, o cabeça da mulher, e podemos inferir aqui que também tem os filhos. Então existe uma ordem, uma sequência. A gente pode enxergar como uma corrente. São elos de uma corrente. Então, um grande erro é o marido enxergar que ele está superior nessa sequência às esposas. Não, irmãos, aqui existe uma sequência. É um elo de ligação. Na verdade, para que você espere uma submissão de sua esposa, primeira lição, você precisa submeter a Cristo. Essa é a grande lição que nós precisamos enxergar nessa sequência. Nós, maridos, precisamos estar sujeitos, submissos, encabeçados pelo Senhor. Ó Senhor Jesus, não espere a submissão, primeiramente a submissão de sua esposa. Não, irmãos. Faça a sua parte de se submeter ao cabeça, que é Cristo. Num elo de uma corrente, se rompe essa primeira lição, o fluir da bênção será interrompida. Que responsabilidade a nossa, irmãos. Você e eu, como esposo, como marido, nessa sequência, Deus, Cristo, o homem, a mulher, os filhos, tem ali um elo de ligação que determina o fluir da bênção de Deus para a sua casa. Então, se eu e você não temos a experiência de nos submeter ao cabeça, de sermos encabeçados, submissos à vontade do Senhor, o fluir da bênção da nossa casa pode ficar comprometido. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, a primeira lição então é a submissão. Nós, irmãos, precisamos ser submissos ao cabeça, que é Cristo. Isso é uma grande responsabilidade. Então Deus dá autoridade apenas a quem tem submissão. É o que eu falei. Não espere que você, pela ordenação, você é a autoridade na sua casa. Sim, você, irmão, é autoridade. Mas a autoridade vem pela submissão. Aprenda essa lição. Eu preciso aprender e sempre lembrar dessa lição. Não use a autoridade. A autoridade, ela é um resultado da submissão, do seu viver de submissão ao cabeça que é Cristo. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, vamos ver o exemplo do Senhor? Hebreus, capítulo 5, versículos 8 e 9. Hebreus, capítulo 5, versículos 8 e 9. Embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Veja bem, Cristo, Filho de Deus. Como Filho de Deus, ele tinha a necessidade de aprender? Sim. Ele aprendeu pela obediência, que o versículo fala aqui pra gente. Aprendeu a obediência. E esse aprendizado veio por meio de sofrimento. Então, submeter, estar submisso ao cabeça, submeter-nos ao Senhor, nós precisamos ser restringidos em nosso viver. Há um sofrimento. Cristo aprendeu a obediência. E aqui a gente vê que ele foi aperfeiçoado, tornando o autor da salvação eterna. E o resultado desse viver de obediência do nosso Senhor, ele se tornou o autor da salvação e para todos que lhe obedecem. Então ele conquistou a autoridade, olha só.
Esse é o exemplo, irmãos. Primeiro, obedecer. Depois você recebe autoridade. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Quando a gente vê esse aspecto de obediência, em toda a Bíblia nós temos esse princípio, a obediência. Desde Gênesis capítulo 2, versículo 16, a primeira expectativa de Deus, vou colocar assim, a primeira expectativa de Deus para com o homem foi que ele obedecesse, ele o obedecesse. Então o Senhor fez todas as coisas ali, o jardim, preparou o ambiente perfeito, um ambiente aprazível, criou os animais, criou as árvores vegetais, árvores frutíferas, os luzeiros, tudo para o homem. Criou o homem, colocou nesse ambiente maravilhoso, né? Aí aqui no versículo 16, o Senhor então dá uma ordem naquela expectativa. Eu quero que você, homem, veja tudo o que eu preparei para você. Tudo isso eu preparei para você. Só te peço uma coisa, me obedeça. Versículo 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, esse é o princípio que permeia toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Obedecer. Vamos aprender a obedecer ao Senhor. Submeter ao cabeça. Ó Senhor Jesus. Isso me fez lembrar de uma passagem, experiência do povo de Israel com Samuel no reinado de Saul. Então eu vou pedir, João, para a gente abrir, localizar, 1 Samuel, capítulo 15. A gente vai ver alguns versículos do capítulo 15. Vamos ver a partir do versículo 1 mesmo. É uma situação que o exército do povo dos amalequitas se levantava contra o povo de Israel. E o Senhor então, através de Samuel, do profeta Samuel, fala para Saul o seguinte: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Só um parênteses aqui. Existe uma figura de Amaleque, trazendo para a nossa experiência hoje. Amaleque representa a carne, o pecado carnal. Então, Amaleque, aqui no Velho Testamento, representa para nós hoje experiências de pecados da carne. Então, aqui o Senhor diz que vai castigar Amaleque, através do povo do exército de Israel. O versículo 3 fala assim: vai agora e fere Amaleque, destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém matará homem, mulher, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos, jumentos, acabe com tudo. Esse foi o ordenamento do Senhor para Saul. A carne precisa ser eliminada do nosso viver, trazendo isso para hoje. Então o Senhor fala para nós: destrua Amaleque, não deixa nada da carne, vestígio nenhum. E o que aconteceu? Versículo 7. A partir do 7. Então feriu Saul os amalequitas, o Senhor falou que ia acabar com os amalequitas, isso aconteceu. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. Mas o que Saul fez? Versículo 8. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Aí já começou um item de desobediência. Era para eliminar tudo, e ele preservou o rei, que era o principal dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu a fio da espada.
Versículo 9, de Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, cordeiros, o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém todas as coisas toda coisa vil e desprezível destruíram. Eles deixaram as coisas aparentemente boas e destruiu aquilo que não era bom aos olhos. Mas não foi isso que o Senhor ordenou. O Senhor ordenou destruir tudo. Versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei. O Senhor fala isso. Ó Senhor Jesus. Porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Irmãos, aqui o Senhor arrependeu de ter havido constituído o rei Saul por conta da sua desobediência. Então o Senhor espera de nós obediência, submissão à sua palavra. O que o Senhor fala, irmãos, precisamos estar atentos. E acontece aqui, versículo 18, a partir do 18, vamos pular aqui, enviou-te, Samuel falando para Saul, enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas. Peleja contra eles até exterminá-los. Foi isso que o Senhor havia ordenado. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então, olha só, então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Saul se justificando ainda com Samuel que havia feito a vontade do Senhor. Ele não atentou ao que o Senhor havia falado. Trouxe Agag, rei de Amaleque, os amalequistas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição para oferecer. O melhor do designado à destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Então, Saul ainda diz para Samuel que a intenção dele era oferecer sacrifícios ao Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Senhor Jesus. Então esse é o ponto, irmãos. Eis que obedecer é melhor que sacrificar. Irmãos, às vezes você é um irmão que serve, você é um irmão que coopera, você é um irmão que tem disposição para cooperar com o Senhor. Mas pode lhe faltar o item que é mais importante: submissão. Ó Senhor Jesus, essa é uma palavra de advertência para nós, irmãos. Obedecer, submeter, se esvaziar, se humilhar, isso é mais importante do que qualquer coisa que você faz, até com boas intenções, com boa disposição para o Senhor. Sim, precisa servir ao Senhor, sim, precisamos nos envolver com a sua obra. Mas antes disso, irmãos, aprenda a submissão. Quão importante é esse princípio na nossa vida? Obedecer é mais importante do que sacrificar. Senhor Jesus. Em Filipenses, capítulo 2, nos mostra mais do exemplo do nosso Senhor. Senhor Jesus. A partir do versículo 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de homem, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Até que ponto? Até a morte, e morte de cruz. A obediência do Senhor foi tanta que ele se humilhou de tal maneira que teve a morte uma das mais humilhantes, considerando a morte mais humilhante daquela época, que é aquela morte de cruz, crucificado. Ó Senhor Jesus,
Aprenda a submeter-se, irmãos. Aprenda a se humilhar, irmãos. Aprenda a se esvaziar, irmãos. Nós precisamos tomar esse caminho, que é o caminho da bênção. Um caminho de segurança. Um caminho que abençoa a sua casa, abençoa a sua esposa, abençoa os seus filhos, que leva o governo de Deus para a sua casa. Ó Senhor Jesus, isso está em nossas mãos. A responsabilidade sobre nossas mãos. Senhor Jesus, tudo começa pela submissão. Ó Senhor Jesus. Agora nós vamos ver Efésios capítulo 5. Vamos desenvolver um pouquinho esses versículos de Efésios capítulo 5. O 21 fala o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É um ponto também muito importante. Sujeitar uns aos outros. Às vezes a gente pensa com a nossa forma natural de achar que somos, nós maridos, somos melhores ou uma posição maior acima de nossas esposas. Não, irmãos, esse versículo fala que precisamos sujeitar-nos uns aos outros. Marido sujeita a sua esposa, esposa sujeita ao seu marido. Na essência somos iguais. Temos funções distintas? Sim. Deus deu aos maridos uma função, à esposa outra função, mas a essência é a mesma. Nós temos as nossas limitações, as nossas esposas têm as limitações delas, somos falhos, as esposas também têm as suas falhas, temos as nossas virtudes, as esposas têm virtudes. Isso prova que nós somos iguais em essência. Então não somos melhores, irmãos. Esse é um princípio importante. A partir do versículo 22, vamos seguir. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Quando nós lemos esse versículo, também é comum para os maridos lerem até o versículo 23, porque o marido é o cabeça da mulher. Interrompe aí a leitura. Irmãos, nós precisamos focar nessa segunda parte do versículo. Como ser o cabeça? Como também Cristo. Como Cristo é o cabeça da igreja. Qual é esse modelo? Qual é esse exemplo para mim? Sendo este mesmo o Salvador do corpo. Cristo, o cabeça, ele é o Salvador. Nós, maridos, como cabeça, precisamos levar salvação para a nossa casa. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Então, o encabeçamento leva a bênção. Não leva ordens, não leva superioridade, mas não, você precisa salvar a sua casa. Levar salvação para sua esposa, para os seus filhos. Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Sim, agora nós precisamos tomar isso como uma ordem do Senhor para nós. Marido, amai vossa mulher. Nós já sabemos isso, já ouvimos tantas vezes. Mas nós somos como ovelhas, comparados àqueles animais ruminantes. Precisamos ruminar, rever essa palavra sempre, irmãos. É segurança para nós. Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Essa é a forma de amar. Não é o seu amor natural. É amar como Cristo amou a igreja. Dessa forma nós precisamos amar as nossas esposas.
a função do marido, a função da mulher, eu vou colocar primeiro na mulher. A mulher, ela vive para o marido. Então a mulher, ela é governada, desde Gênesis, fala que a mulher será governada pelo seu marido. Então a mulher, ela vive para o esposo. Mas aqui, versículo 25, fala que a função do marido é dar a vida pela esposa. Então eu coloco na balança, qual que é mais pesado? É viver por alguém ou dar a vida a alguém? Dar a vida é mais pesado, irmãos. Então a responsabilidade sobre os seus ombros, como marido, como esposo, é maior do que da sua esposa. Você precisa dar a vida, se doar totalmente. Como Cristo se deu à igreja. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Essa é a nossa função, é pagar um preço maior. Continuando aqui, versículo 26, né? Fala assim, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água. É uma outra função nossa, irmãos. Santificar a nossa esposa, santificar a nossa casa. Através de quê? Por meio da água, por meio da lavagem de água, pela palavra. Então a palavra é esse jato poderoso e divino, capaz de remover todo tipo de ruga, de velharia da nossa casa. Então nós precisamos aprender a lavar a nossa esposa, a lavar os nossos filhos, a lavar toda a nossa casa por meio da palavra. E outra coisa, irmãos, somos responsáveis pelo que entra em nossa casa. Atenção, irmãos, seja criterioso no que tem entrado em sua casa. Não permita que Satanás entre e destrua o seu lar. Você precisa estar atento ao que tem visto, ao que tem permitido. Você é o líder da sua casa, tem que lavar a sua casa, lavar a sua esposa com o jato da palavra. Então você precisa ser suprido e ter experiência de comunhão na palavra. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, a palavra tem que nos encher e tem que fluir de nós e levar esse ambiente de buscar, de ouvir a palavra, de ter comunhão com a Bíblia, com o Senhor na nossa casa. Senhor Jesus, não permita que itens do mundo, ideologias, sujeiras, vá entrando sorrateiramente e você vai permitindo aquilo de maneira leve. Ó Senhor Jesus, é um alerta para nós, irmãos, uma responsabilidade também para o marido. Versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Ó Senhor Jesus! Irmãos, maridos, você deve amar a sua esposa como você cuida do seu corpo. Se você cuida do seu corpo, você se alimenta, você descansa, você faz uma academia, você se cuida, você se preserva. Faça o mesmo com sua esposa. Honre-a, respeite-a. Ó Senhor Jesus, dê a ela o respeito, o devido respeito, a devida posição na sua casa de auxiliadora. Você precisa da sua esposa. Então, se você é aquele que critica, aquele que aponta o dedo, aquele que magoa, considerando aqui que somos o mesmo corpo, então se você maltrata a sua esposa, você trata mal a sua esposa, aquilo voltará para você. Se você pisou no pé dela, a dor vai vir para você. Tá? E de outra forma, se você também a abençoa, se você a trata bem, então aquele tratamento, aquela bênção vem também para você. Então, irmãos,
Na forma que você cuida de si, o seu corpo, a sua esposa faz parte do seu corpo. Aleluia. Senhor Jesus. Agora vamos entrar no item, as consequências da falta do encabeçamento. Voltemos para Gênesis, capítulo 2, na criação. Gênesis 2, 23 e 24. E disse o homem: essa afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então aqui está confirmando isso, somos uma só carne, é um só corpo, considerando que há uma unidade. Entre marido e mulher há uma unidade a ser preservada, a ser cuidada. Então, precisamos zelar por essa unidade. Entrando no capítulo 3, vemos então que aconteceu a queda do homem. Satanás, por meio de uma serpente, enganou Eva, que consequentemente também fez Adão pecar. E eles, que antes estavam nus e não se envergonhavam da condição de estarem nus, quando pecaram, desobedeceram o Senhor, eles ficaram com vergonha. Viram que estavam nus e coseram para si folhas de figueira. Versículo 7, vamos ler. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Essas folhas de figueiras representam, podemos dizer que aqui representam uma forma de você cobrir-se da sua vergonha, cobrir-se dos seus erros. É uma forma natural quando nós pecamos, nós erramos, nós queremos o quê? Nos justificar, nos esconder. Isso é uma condição natural de todo homem, de todo ser humano. Você se justifica, você se defende, você se protege, né? E acaba colocando a culpa no outro. Foi isso que aconteceu aqui. Então o Senhor, quando ouviram a voz do Senhor, versículo 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Chamou Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Então o Senhor aqui começou a questionar Adão, procurou Adão, onde estava Adão? E Adão então disse que estava, né, com medo, ele se escondeu, e então até falar que cometeste, o Senhor fala, comeste da árvore de que te ordenei que não comesse. Então veio a desobediência, então aquela justificativa, aquela folha de figueira murchou. Então a justificativa, irmãos, nossa, né, nós temos justificativas com nosso cônjuge, nossa esposa, né, com os maridos, se justifica de erros, mas a convivência, irmãos, essa justificativa não serve para nada. Com a convivência tudo cai por terra. Tudo será exposto. E ali aconteceu isso. Adão foi exposto e ele se protegendo novamente, jogando a culpa na mulher e ainda em Deus, dizendo assim, foi a mulher que tu me deste, que fez com que eu pecasse, fez eu desobedecer. Então o Senhor argumentou a mulher e a mulher, se protegendo, apontou para a serpente. Então nós sabemos, né, o Senhor ele sentenciou a serpente, ele também sentenciou a mulher, também sentenciou Adão. No versículo 16, fala que o Senhor falou para a mulher. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores, darás luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então aqui fala que a mulher viverá
para o seu marido a governará. Nós, maridos, precisamos tomar isso aqui com um princípio. A mulher é a parte frágil, é a parte mais vulnerável, é a parte mais emotiva do relacionamento. Então nós, maridos, a nós foi dado uma posição para protegê-la. Esse governar aqui é proteger a nossa casa, proteger a sua esposa. Então nós temos essa função de proteção. Ó Senhor Jesus. E o versículo 17, e Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore de que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra, por tua causa em fadigas obterá dela o sustento durante todo o dia de tua vida. Adão, então, o erro de Adão aqui foi ter dado ouvido à mulher. Ele considerou o falar da mulher melhor ou mais importante do que o falar de Deus. Atendeu à voz da tua mulher e não atendeu à voz de Deus. Irmãos, preste atenção, irmãos. Você precisa ouvir a sua esposa, as sugestões de sua esposa, ter comunhão com a sua esposa? Claro, irmãos, precisamos. Sim, as nossas esposas são auxiliadoras idôneas. Você sozinho, você é incapaz de conduzir, de levar a sua casa, de avançar nos cuidados de sua casa. Então você é incompleto. Você precisa ouvir a sua esposa? Sim. Mas antes, você precisa ouvir a voz do Senhor. O que a sua esposa sugeriu, não quer dizer que precisa... É mais fácil, né, tomar... Vamos evitar confusão, então, é isso aqui, é para fazer isso, vou fazer... Então você está evitando problema. Mas, irmãos, o caminho é ouvir a voz do Senhor. Saber, ter comunhão com o Senhor, saber se aquele caminho é um caminho adequado. E se o Senhor confirmar, aleluia. Agora, se o Senhor te falar, te mostrar outra direção, o que você precisa fazer? Vai ter comunhão com a sua esposa. Mostra para ela. Fala que você tem sentido esse caminho com o Senhor. Então o Senhor vai abençoar vocês. Então não é que você vai deixar de ouvir a sua esposa. Você precisa ter comunhão com a sua esposa. Mas você não pode apoiar nisso. Porque você precisa ser encabeçado pelo Senhor. Tá bem? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então agora, irmãos, nós precisamos ser encabeçados por Cristo, ouvir a voz de Deus. Agora nós vamos ver uma experiência, é uma séria advertência que está em Números capítulo 20, João. Números capítulo 20, versículos 7 e 8. Apenas contextualizando. O povo de Israel estava aqui no deserto, liderado por Moisés, e já havia presenciado milagres e milagres, e foram 10 pragas que o Senhor preservou o povo, acometeu aos egípcios. Os egípcios perseguiram o povo, espreitaram contra o mar, e o mar ali se abriu. O povo passou em seco. O exército de Faraó foi tragado por aquelas águas. O povo de Israel foi cuidado também toda noite. Tinha uma coluna de fogo. Durante o dia tinha uma nuvem cobrindo do calor. Eles receberam o maná diário. Senhor Jesus, quantas bênçãos, quantos milagres. Mas ainda assim aqui o povo ainda reclamando de falta de água. Estamos aqui, nesse deserto, era melhor ter ficado lá no Egito, vamos morrer aqui. E Moisés, irmãos, não aguentou. Moisés ficou irado com o povo. Porque realmente, depois de
tudo que já tinham passado e ainda estão reclamando. Mas o Senhor falou a Moisés, versículo 7. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirarei a água da rocha, e dareis a beber à congregação e a seus animais. Então o Senhor, ele não estava irado aqui. Moisés ficou muito irado, mas o Senhor de maneira tranquila, de maneira calma. Eu nunca tinha percebido a forma que se abriu para mim essa passagem. Moisés estava irado, mas Deus não estava. Deus aqui, ele providenciou um caminho para saciar a água e demonstrar o seu amor para o povo. O versículo 10, Moisés e Arão, a partir do 10, Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e Moisés lhe disse, olha como Moisés falou ao povo, ouvi agora rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés estava aqui impetuosamente irado. Ele tinha razão, porque o povo provocou isso nele. Mas Moisés, aqui, irmãos, ele era representante de Deus. Para o povo, Moisés representava Deus. Então o povo viu em Moisés ira. O povo viu em Moisés essa revolta, essa impetuosidade. Mas o Senhor não fez isso com Moisés. Não ordenou isso para Moisés. O Senhor queria demonstrar benevolência, amor, misericórdia para o povo. Mas Moisés, impetuosamente, fala irrefletidamente, ele não refletiu nas palavras do Senhor. E como representante, como o cabeça, como líder, nós precisamos refletir as palavras do Senhor. Não representar Deus de qualquer maneira. Aqui Moisés representou mal o Senhor. Podemos dizer isso. E isso acarretou que Moisés não pôde entrar na boa terra e nem esse povo, nem o povo liderado por ele aqui entrou na boa terra. Essa geração não entrou por conta dessa desobediência, de falar irrefletidamente. Então, isso é um princípio para nós, uma responsabilidade para nós, irmãos. Nós precisamos estar sensíveis ao falar do Senhor. Não seja leve, não seja leviano, seja sério, tenha solenidade ao ter comunhão com o Senhor. Seja sensível. Ó Senhor Jesus, nós precisamos representar Deus. Encabeçamos a nossa casa, então nós somos como a glória de Deus. Vamos ver, em 1 Coríntios fala isso, vamos ler. 1 Coríntios 11, 7. O homem, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Então o homem, ele é a imagem e glória de Deus. Então na sua casa, irmão, você precisa refletir Deus. Precisa iluminar a sua casa com a vida de Deus. Então nós não podemos ser leves, não podemos ser de qualquer maneira. Precisamos tomar a nossa posição com responsabilidade, sermos encabeçados por Cristo, temos comunhão com o Senhor na sua palavra, e isso vai gerar bênção para a nossa casa. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E para finalizar, irmãos, vamos ver Efésios capítulo 4, a parte final do capítulo. A parte final do capítulo 2 do livro, Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça,
Cristo. Quem é a cabeça? Cristo. Ó Senhor Jesus. Então você, irmãos, como cabeça do seu lar, você está representando Cristo na sua casa. E como você precisa se portar? Seguindo a verdade, seguindo a palavra, seguindo o Senhor. Em amor, em amor. Então, irmãos, submeter ao cabeça, ser encabeçado por Cristo, se você tem esse caminho, toma esse princípio e pratica no seu viver diário, diariamente, se esvaziar, se humilhar, ter comunhão com o Senhor e ser encabeçado por Ele, o resultado é crescimento na sua casa. Cresçamos em tudo, irmão, você vai crescer. No aspecto espiritual, no aspecto humano, todas as áreas da sua vida. Cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta. Então todo o corpo, toda a sua casa vai crescendo, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ó Senhor Jesus! Irmãos, esse é um caminho de bênção para nós. Sermos encabeçados, submissos ao Senhor, obedientes à sua palavra. Ó Senhor Jesus! Toda a nossa casa crescerá se nós assumirmos essa posição de nos submetermos ao Senhor. O resultado vai ser crescimento espiritual, crescimento da vida divina na sua esposa, nos seus filhos, no seu lar. E assim nós vamos ser encontrados. Fazendo assim, seremos então arrebatados. Seremos arrebatados. Toda a nossa casa estará pronta para o arrebatamento. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Louvado seja teu nome. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio de podermos ruminar, de podermos ouvir, de podermos receber a ajuda da Tua palavra, a direção do Teu falar. Senhor, continua abençoando os nossos lares, as nossas famílias, abençoa os irmãos, os maridos, a tomarem essa palavra no coração. Abençoa as suas esposas, abençoa os seus filhos, abençoa as famílias da igreja em Belo Horizonte, abençoa as famílias de todas as igrejas, Senhor. Senhor, possa alcançar e possa prosperar em tudo. Ó Senhor Jesus, possamos crescer na vida, crescer em Ti. Ó Senhor Jesus, louvado seja Teu nome. Aleluia. Jesus é o Senhor.